Bom dia, queridos ouvintes! As coisas estão difíceis? É só ter calma e manter a fé, pois Deus está no controle de tudo. Creia nisso! Nosso tema de hoje: saia do barco. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14, 29 e 30. No fim de tarde, em 2012, ao dar uma volta de barco pelo mar da Galileia, durante uma conferência bíblica, fiquei imaginando uma viagem que Jesus e os discípulos fizeram pelo mesmo local. Havia sido um dia agitado, muitos milagres, um sucesso absoluto. A multidão queria coroar Jesus como rei. Os próprios discípulos, empolgados, pensavam nessa hipótese. Porém, esse não era o plano divino. Jesus teve que enviá-los para o outro lado do lago. Às vezes, Jesus nos obriga a atravessar o lago porque lá é o melhor lugar para ajustarmos o foco em relação ao fracasso e ao sucesso. Os discípulos relutaram, pois todos gostam de estar ao lado dos heróis. O problema é que a demora em obedecer a ordem do Mestre pode nos colocar na rota das tempestades. Mesmo quando é Jesus quem nos envia para o mar, as ondas podem ameaçar virar nosso barco. O texto literalmente diz que o barco foi torturado pelo vento contrário. No entanto, da posição em que Jesus estava orando, ele podia ver a aflição de seus marinheiros. À alta madrugada, ele foi ao encontro deles. Não tinham um barco, mas o Filho de Deus não precisa de barco nem de navio para cruzar o mar. No pior momento da crise, ele revela sua capacidade de manter-se acima das ondas, ainda que a princípio não o reconheçamos. Ao aparecer andando sobre as águas, vestes e cabelos ao vento, quem sabe a silhueta iluminada pelos primeiros raios do sol, os discípulos aterrorizados pensaram que era um fantasma. Jesus acalmou-os dizendo: Sou eu. Pedro gostou do espetáculo e, com fé ousada, pediu para fazer o mesmo. Se ele pode, eu posso, pensou. Venha, disse o mestre. Pedro, você ficou louco? Os discípulos devem ter gritado. Você já fez isso antes? Volte aqui. Porém, quando Jesus ordena, podemos desafiar as leis da natureza e enfrentar as ondas. Querido ouvinte, se você quer caminhar sobre a água, precisa sair do barco. Entretanto, jamais devemos tirar o foco de Jesus. Pedro começou a olhar para os companheiros e sentiu orgulho. Depois olhou para as ondas e sentiu medo. Desviar o olhar do mestre e voltá-lo para as circunstâncias é fatal. Entre no barco, saia do barco, volte para o barco, mas nunca tire os olhos de Jesus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te espero amanhã aqui no canal Eduquel. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.